pouquinho de assunto, mas vamos continuar ainda nesse noticiário político-policial, porque estamos recebendo no Jornal Gente, nessa manhã, o professor Ronaldo Laranjeira, que é médico, professor titular de psiquiatria da Unifesp, PhD pela Universidade de Londres, um dos maiores especialistas nos tratamentos, no combate às drogas no país. Professor Ronaldo Laranjeira, seja bem-vindo. Nós convidamos o senhor para conversar um pouquinho sobre o assunto, porque o Supremo Tribunal Federal tem um julgamento interrompido, mas que deve ser retomado em breve, a respeito da liberação do porte de maconha para o cidadão, a partir da declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Temos 5 votos favoráveis a essa tese, 1 voto apenas contrário a essa tese. Alguns países têm flexibilizado de outras maneiras, seja pela legislação, seja por decisão judicial, também o consumo de drogas. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito dessa possibilidade e dos prejuízos ou então benefícios para o país a partir dessa decisão? Muito bom dia. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui nesse debate qualificado. Olha, eu estive presente lá na quinta-feira no Senado Federal, né? Agora, eu pude ver que o Senado tinha mais de 25 senadores lá, e todos na mesma direção de achar que era o Supremo estaria fazendo um avanço na função do Senado, né? A gente não pode esquecer que essa lei vigente no Brasil, há mais de 15 anos que ela está sendo discutida, né, com mais de uma centena de audiências públicas pelo Brasil inteiro, né, muitas audiências no próprio Congresso Nacional, passou pela Comissão de Justiça, Constituição e Justiça da Câmara, passou pela Câmara de Constituição e Justiça do Senado 2 vezes, porque teve um segmento da lei. Então, é uma lei que teve uma discussão, é uma lei absolutamente legítima e constitucionalmente muito sólida pelas 2 comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado. Então, o humor dos senadores que eu pude perceber lá na semana passada era de uma certa intolerância que o Supremo avançasse nessa função legislativa, né? Então, o próprio presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, deixou isso muito claro, né, o que é incomum, acho que nas manifestações políticas dele. É sempre uma pessoa muito cordata, muitas pessoas diriam até omissa. Mas em relação a esse assunto, ele marcou uma linha na areia muito clara, que seria considerado um avanço inadmissível nesse assunto. Então, por outro lado, o Congresso continua discutindo, efetivamente tem 5 votos a 1, né, só para surpresa de muita gente, o novo ministro do Supremo, o Zanin, que deu um voto contrário a essa mudança legislativa, né, essa correção que o Supremo faria ao artigo 28, né? E o próprio ministro Gilmar Mendes mudou. Ele estava legalizando todas as drogas e agora está legalizando a maconha em algumas quantidades. Tecnicamente falando, eu acho que inadmissível o Congresso querer legislar num assunto de saúde pública, né? Porque, por exemplo, quando você estabelece um volume que torna o porte legal, você está fazendo 2 coisas. Você está estimulando o pequeno tráfico a só carregar 30 gramas, 40 gramas, 60 gramas, qualquer quantidade que você o pequeno tráfico esteja produzindo. Acho que esse é o efeito. Você estaria, na prática, legalizando o pequeno tráfico, né? E, por segundo, você estaria legalizando também o tráfico de receptação. Toda a droga no Brasil ela é ilegal, ela é fruto de todas as formas de escambo, de crimes,
ou você transportar grandes volumes de drogas do Paraguai, do Triângulo do Polígono da Maconha, no Nordeste. A maconha vem de algum lugar completamente ilícito, né? E fruto da toda a violência do crime organizado do PCC. Então, se você, numa parte da cadeia de todos esses crimes que ocorrem em relação à droga, você fala, então a receptação da droga ela é legal. Eu acho que é uma distorção jurídica. Eu não sou jurista, eu sou psiquiatra, né? Mas muito atento a essas questões, porque a lei vai impactar o comportamento, quer seja do tráfico, quer seja do usuário. Então, eu acho que é uma distorção, estão criando uma quimera legislativa que vai facilitar o tráfico, né? E não vai deixar o usuário tão mais confortável assim, porque hoje ninguém é preso por portes de pequenas quantidades de maconha. Não é verdade isso é uma grande mentira. Você está cheio de gente, a maior fonte de pessoas que estão presas é por roubo, né? A pessoa que rouba usa maconha também e está lá por vários motivos. Então, usuários de maconha, isso não existe. Por lei, a lei já não permite que você prenda o usuário, né? Então, está nesse debate, no meu modo de ver, entre o Supremo e como que o Senado, em especial, vai reagir. Eu acho que vai ser interessante, eu acho que ou a gente vai ver o Senado mais forte, sinalizando que isso é inaceitável, né? Agora, o ministro André pediu vistas ao processo, que tem mais 30 dias aí para ele analisar o processo. Então, assim, mas esse embate, no meu modo de ver, assim, ou o Senado fica do lado das famílias e todas, a maioria, até teve um editorial desse final de semana do jornal Folha de São Paulo, que é francamente favorável à legalização da maconha, que ele fala, a gente sabe que é mais provável que no Senado ou no Congresso vai novamente perder a legalização ou fontes de legalização, mas ela seria uma lei que deveria ser passada de novo, né? Seria a terceira vez que a lei passaria para o Congresso deixar como está, né? É uma atitude do Congresso. Então, eu acho que é muito barulho por nada, no meu modo de ver, a não ser que o Supremo Tribunal Federal queira peitar as famílias brasileiras e peitar o Senado Federal. Desculpa ter me Doutor alongado. Ronaldo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber do senhor o seguinte, como estudioso dessa questão, o que a gente vê assim, é o Supremo lacrando, né? Esse caso específico que está sendo julgado já está prescrito, há uma lei de 2013 que já descriminaliza o uso o porte de drogas em pequenas quantidades, sei lá quanto, né? Mas enfim, para consumo próprio, etc. e tal. Mas o que é preocupante, né, para muita gente é esse avanço da tese, né, da descriminalização de drogas aqui no nosso país. E eu já ouvi gente afirmando, eu gostaria de saber se o senhor tem algum indício científico, digamos assim, ou de pesquisa e tal, que possa lastrear essa suspeita ou essa tese, de que, na verdade, isso aí não é nada para beneficiar aquele monte de aviõezinhos, né, daqueles pequenos traficantes que são utilizados pelos grandes traficantes para distribuir a droga. Mas é algo produto da pressão de quem consome a droga. E são consumidores de droga nos meios, como é que eu diria, das elites brasileiras, né? Não querem ter problemas ali quando forem na boca de fumo, pegar o seu, sei lá o quê, como é que chama isso, né? Sua trouxa de não sei o quê, o pacotinho de droga, né? Não quer ter problemas quando o tal do aviãozinho for levar a droga na casa dele, porque tem isso também, né? Droga delivery. E aí essa gente, que é filho da autoridade, é sobrinho da autoridade, ou é a própria autoridade, acaba por favorecer ou pressionar instituições como é o Supremo Tribunal Federal a tomar decisões dessa natureza.
essa hipocrisia toda, né, de proibir o tráfico, mas proibir a venda, mas permitir a compra da droga, tudo isso não é muito suspeito, né, de uma ação, digamos assim, de uma pressão organizada ou das elites brasileiras? Sobretudo elites intelectuais, etc. Não, eu concordo inteiramente, né? Porque faz parte aí desse ativismo, né? De algumas áreas da sociedade, né? Mais intelectuais, né? Alguns grupos de comunicação, alguns influencers, né? Que falam isso, já defendem a ideia de legalização há muito tempo. Mas eles absolutamente desconsideram, né? Se você em qualquer tipo de política aumentar o consumo de drogas, ele não vai aumentar só nas pessoas com 40 anos, que já têm um emprego estável e que fuma a sua maconha. Esse tipo de grupo social, em termos do impacto de saúde deles, não me preocupa nem um pouco. A grande questão é se você aumenta o consumo, principalmente de adolescentes, é o que vai acontecer se a gente facilitar o trânsito de drogas de maconha de uma maneira geral. Isso aconteceu nos Estados Unidos, e o impacto em termos de queda da produção, de piora da memória, né, o aumento de alguns transtornos psiquiátricos, vai sobrecarregar a família dos mais pobres. E isso, essa elite que defende, né, nos jornais, defende mesmo em relação ao Supremo Tribunal Federal, não tem nenhuma visão e nenhuma consideração por esse fato. Para eles, isso, o conforto de fumar sua maconha no celular justifica-se qualquer preço. Para mim, eu acho que essa é uma perversão dessa elite que é muito em si mesmada, né? Olha para cima de si mesmo e perde a saúde pública e o impacto de saúde pública que vai acontecer. Que já aconteceu, você tem o exemplo dos Estados Unidos e no Canadá, que muitos setores que já apoiaram a maconha nos Estados Unidos estão pensando de novo, porque depois de alguns anos de legalização, acontecendo isso exatamente o que eu falei, né? Um aumento de consumo dos adolescentes, né? 44% dos adolescentes fumando maconha, quando aqui no Brasil é 10%, 12%. Você legaliza, vai aumentar, né? E, além disso, aumenta o tráfico, né? Mesmo que você monte uma loja de maconha nos Estados Unidos e Canadá, o traficante da esquina vai continuar vendendo, né, a um preço até mais barato, né? Então, mas além disso vai ter os impactos, né, principalmente na população mais jovem, né? E você cria um ambiente social, né, de que as pessoas vão estar fumando maconha na rua, nos bares, nas escolas. Você perde esse parâmetro, né? Que não só o crime organizado, o pequeno tráfico vai estar levando em todos os lugares, e se for legal você portar, por que você não vai portar 30 gramas de maconha na escola, ou no shopping center, em qualquer lugar? Socialmente isso muda, a legalização vai mudar como mudou nos Estados Unidos. Basta ir em qualquer cidade americana ou canadense que você vai estar envolvido no cheiro da maconha o tempo todo, em todos os lugares, né? Então, esse é o tipo de, a gente tem que ver se esse é o tipo de sociedade que a gente quer viver. Esse pessoal da elite, desses ativistas de elite de escritório, né, que fica atrás da mesa e de computador, para eles eles não se importam em viver numa sociedade inundada da fumaça da maconha em todas as classes sociais, em todas as idades. Eu acho que muita gente eu reluto a deixar que isso aconteça, porque essa não é a sociedade que eu gostaria de viver, né? O que eu gostaria de conversar com o senhor e a Sônia aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Recentemente nós conversamos exatamente sobre essa experiência em outros países e nós falamos até de Portugal. Agora, o que o senhor frisa é que em termos de saúde pública as pessoas pensam mais administrativamente, mas não estão pensando tanto na saúde dessa pessoa que está consumindo a droga. E o senhor mesmo falou os exemplos de Estados Unidos e Canadá, que depois de um tempo o consumo vem aumentando. Então, quando a pessoa vem com o argumento de que pequenos países como Europa, como Suíça, resolveram esse problema das drogas, o que o senhor diz? Olha, eu digo que essa é uma ingenuidade, né,
né, associado a um conforto muito egoísta, né, e meio extemporâneo, né, que a pessoa, essa coisa de defender uma libertação, né, porque elas acabam caindo, as pessoas têm que ser livres de consumir o que quiser, onde quiser. Mas quando a gente vê que cada usuário de maconha ele vai consumir cada vez mais e vai causar um prejuízo para si em termos de memória, alteração, e vai causar prejuízo para sua família, né? Muitos desses usuários de maconha acabam negligenciando os seus filhos, acabam tendo uma série de prejuízos que não é só a liberdade, né? E acaba tendo esse consumo público, né? Porque se a pessoa está lá com mais de 40 anos consumindo em casa, não tem muito às vezes que o Estado se importar com essas pessoas, mas o consumo é público, é consumo que afeta o tráfico, né, vai afetar, vai contaminar os ambientes públicos, como, por exemplo, lógico que o extremo oposto, o extremo desse aspecto que eu quero ressaltar, acontece na Cracolândia. Na Cracolândia, o consumo é legal, né? Ninguém é preso na Cracolândia com 5, 6 pedras, né? E a gente viu o horror que é aquela situação. Numa escala talvez menos dramática, é o que vai acontecer na sociedade. Está acontecendo isso assim nos Estados Unidos, né? Como eu falei, qualquer cidade americana que você vai sentir a presença da maconha, o cheiro da maconha, né, nas faculdades, nas escolas. E que eu acho que você achar que esse é um preço a ser pago, né? Eu acho que tem que ser muito cínico de você achar que não vai contaminar a escola dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Não vai contaminar os clubes, né? Onde essas pessoas vão, os teatros, as baladas. Se é liberado em pequenas quantidades, as baladas não vão tirar as pessoas com volumes de maconha, vão ser tolerados. Então, você muda a paisagem social de uma forma significativa, né? E esses ministros do Supremo Tribunal, nesse ativismo infantil, você poderia chamar isso, porque você mesmo falou, né? Quer dizer, essa é uma ação prescrita que simplesmente eles poderiam ter barrado e estão insistindo nisso, né? Espero que realmente... A minha esperança é que o Senado, especialmente, coloque um fim dessa brincadeira infantil do Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com a melhoria da democracia, muito menos da melhoria da saúde pública no Brasil, né? Olha, eu queria agradecer muito ao professor Ronaldo Laranjeira, que é médico psiquiatra, professor titular de psiquiatria da Unifesp, falando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Muito obrigada, hein, professor, por dividir a sua visão, a sua percepção de uma pessoa que está mergulhada nesse assunto, diferente dos ministros do Supremo, né, que não lidam com isso no dia a dia, né, professor? Não lidam, e infelizmente eu tive que ler os votos dele e realmente eu fiquei envergonhado, falo isso, né, envergonhado. Eu não me recuso a deixar aquele amadorismo infantil, né, permear uma decisão que vai afetar pelo menos 2, 3 gerações no Brasil. Acho que nós temos que saber que esse é um ativismo infantil mesmo, não tem outro nome, né? Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Eu agradeço. Obrigado.